Boa tarde, bem-vindo ao programa Eclésia. Hoje olhamos para uma dinâmica que nos últimos 25 anos tem marcado a Igreja em Portugal. Mais de 5.000 jovens e adultos partiram em missão envolvidos em projetos missionários. Este ano são 405 pessoas. É sobre estes dados e sobre o que eles significam que esta tarde conversamos com Patrícia Fonseca, da Rede de Voluntariado Missionário. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Interessa primeiro perceber o que é voluntariado missionário. Voluntariado missionário é uma tipologia muito específica de voluntariado. Assemelha-se ao voluntariado para a cooperação, ao voluntariado internacional, mas tem um cariz cristão, uma matriz católica. E, portanto, no fundo, estes voluntários integram missões católicas, muitas vezes ligadas a institutos missionários, outras ligadas a paróquias ou dioceses com cariz missionário, e trabalham em missões católicas em países em desenvolvimento, sobretudo nos PALOP, nos países de expressão portuguesa. Portanto, no fundo, o que os voluntários fazem ou este tipo de voluntariado é semelhante ao voluntariado para a cooperação, ao voluntariado internacional, mas com um cariz cristão e uma matriz cristã. Que se tem vindo a implementar ao longo destes últimos 25 anos. Mais de 5.000 pessoas foram formadas, menos se calhar partiram. Explique-nos um pouco deste processo de formação. Não é uma escolha espontânea que acontece, é um processo de investimento na pessoa que depois opta por partir em missão para estes países. Exatamente. O voluntariado missionário integra um plano estruturado, um plano de vida estruturado que estas pessoas já têm. Portanto, não aparece do nada, um dia acordam e de repente querem fazer voluntariado, mas faz parte do seu plano de vida, do seu projeto de vida. E como tudo aquilo que faz parte do nosso plano de vida requer amadurecimento, requer reflexão, discernimento, e a formação que é dada aos voluntários é precisamente este processo de discernimento, perceber o voluntário durante este tempo de formação, que normalmente é um ano letivo, vai percebendo aquilo que lhe vai ser proposto, aquilo que ele é chamado a fazer, se aquilo que ele sente que é chamado a fazer vai ao encontro daquilo que lhe é proposto, e portanto este processo de formação é este casamento e este encontro de vontades, da vontade do voluntário e da vontade de Deus que é expressa através da organização pela qual ele é enviado. E portanto é este encontro de vontades e é também este discernimento do voluntário perceber se quer ou não partir, e da organização perceber se o voluntário tem ou não capacidade para integrar as missões que é chamado. Uma formação que é oferecida tanto pela Fundação Fé e Cooperação como por parte das entidades a que os voluntários são agregados. Sim, a FEC oferece um plano de formação que é sempre complementar, e eu gosto de frisar isto, é complementar ao plano de formação que cada organização oferece aos seus voluntários. O nosso plano é curto, são 5 sessões, são 5 fins de semana ao longo do ano, mas que são temas complementares àqueles que as organizações vão trabalhando. E nas organizações, os voluntários têm encontros, alguns semanais, outros quinzenais, de preparação e de formação. E os encontros da FEC, para além da complementaridade dos temas, é também um espaço de encontro entre diferentes realidades, porque apesar de serem todos voluntários missionários, têm diferentes carismas, têm diferentes formas de estar, porque as organizações são diferentes, e portanto é uma forma também de se encontrarem as diferentes expressões do voluntariado missionário naqueles fins de semana, que normalmente congregam cerca de 40 a 50 pessoas, e portanto é também esse espaço de encontro, de perceber como é que o outro faz aquilo que eu também estou a fazer, e portanto é esta formação que é oferecida tanto da parte da FEC como da parte das organizações de voluntariado. Indo de encontro àquilo que são as organizações, 61 entidades fazem parte desta rede de voluntariado missionário, apresentam diferentes projetos pastorais nos países de missão? A intervenção é muito semelhante, são sobretudo intervenções na área da educação, com jovens, com professores, com campanhas de sensibilização, na área da saúde, também com campanhas de sensibilização para determinadas doenças, e também na área da pastoral, da dinamização de comunidades cristãs, de apoio à catequese, e também muito na área da animação sociocultural, na animação das comunidades. Portanto, estes são sobretudo os trabalhos que os voluntários fazem. E quase todas as organizações trabalham nestas 4 áreas. Depois, a forma como trabalham e o que fazem é uma resposta às necessidades locais. Portanto, apesar de trabalharem nas diferentes áreas,
procuramos sempre ir ao encontro daquilo que a população local tem necessidade, da sua cultura, da sua forma de estar, e portanto há também este encontro e esta aproximação, e a intervenção difere consoante a população que encontramos. Este ano partem 405 pessoas em missão que denominamos Missão Ad Gentes. Cá em Portugal, pouco mais de 1073 concretamente, vão estar envolvidos em projetos de missão. No seu entender, que significado representam estes números nos dias de hoje? Eu acho interessante, sobretudo quero frisar que estes números, há muitos mais voluntários em Portugal. Estes números que nós recolhemos são só destas organizações que integram a rede de voluntariado missionário. E do ano passado para este ano, o número de voluntários destas organizações que faz trabalho em Portugal aumentou significativamente. O ano passado foram cerca de 600 e este ano são cerca de 1000. E isto mostra as duas dinâmicas onde estes voluntários estão envolvidos. Portanto, olham para dentro da sua casa, aqueles que trabalham em Portugal, para as dificuldades do país, sobretudo nas aldeias mais isoladas. O trabalho é muito feito com os idosos que vivem sozinhos, e também com as crianças que nesta altura das férias não saem, estão nas suas aldeias, e portanto estes voluntários trabalham olhando para dentro da nossa casa, que é este nosso país. Mas também tem uma outra dinâmica, que é olhar para fora, para aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que sabemos que existe, e porque sabemos que existe, queremos também intervir. E, portanto, acho muito interessante esta dupla dinâmica de olhar para dentro, mas também olhar para fora, e neste tempo em que vivemos uma forte crise em Portugal e uma grave crise, podemos ter esta tentação de olhar só para aquilo que é nosso e de querer responder só àquilo que é nosso, esquecendo que do outro lado do Atlântico vivem pessoas com muito mais dificuldade, ou com dificuldades que não são comparáveis, sobretudo ao nível do sistema de saúde, do sistema de educação, das condições de vida, e portanto olhar para fora significa que estamos atentos ao mundo, e significa que o mundo é mais do que aquilo que nós vemos, e queremos lá ir e queremos intervir. Olhando para dados que a rede de voluntariado missionário, através da Fundação Fé e Cooperação, lançou agora recentemente, onde apresenta os números do voluntariado missionário, referem que muitos pediram licença sem vencimento para partir, 20% estão empregados e vão usar as suas férias de verão para estar envolvidos nestes projetos missionários. O que é que isto nos diz? Isso é curioso também, porque normalmente temos a ideia de férias, de querer descansar, ir para a praia, não fazer nada, e há muita gente que tem um conceito de férias diferente, de se colocar ao serviço e de doar aquilo que sabe, aquilo que tem, que é tempo e conhecimento. E, portanto, significa esta dinâmica de solidariedade, de encontro com o outro, e é interessante também perceber que são menos, mas que algumas pessoas, sobretudo aquelas que vão por períodos maiores, de 1 ano ou 2, há um número ainda que não deixa de ser significativo, que se desemprega para partir em missão, e portanto quando voltar não sabe o que é que vai encontrar, se vai ter emprego, se não vai. Nesta situação que vivemos é possível que não tenha, mas que ainda assim toma esta opção que não deixa de ser radical, de hoje deixarmos o nosso emprego para participarmos num projeto de solidariedade. Precisamente porque estes projetos são pensados em parceria com as comunidades locais, importa perceber que impacto e que feedback é que vos chega precisamente das comunidades locais. As comunidades locais têm sempre uma grande alegria por ter a presença destes voluntários, mas importa também dizer que estes voluntários integram as missões católicas dos institutos missionários que estão no terreno há muitos anos, e portanto aquilo que é mais valorizado pelas comunidades é esta presença constante e permanente das missões católicas junto destas comunidades, que estão há 30, 40, 50, 60 anos, mesmo em tempos de guerra, ou quando quase toda a gente sai dos países, as missões católicas permanecem, e isso é muito valorizado pela comunidade. E os voluntários, mesmo aqueles que estão por períodos maiores, 1 ano, 2 anos, na vida de uma comunidade é um tempo ainda assim curto. Portanto, as comunidades valorizam, obviamente, esta presença,
e esta disponibilidade das pessoas que vão da Europa para estes países, mas aquilo que é mais valorizado é esta presença constante das missões católicas nestas comunidades. Uma marca, com certeza. Sim. Obrigada, Patrícia Fonseca, pela sua disponibilidade e reflexão. Tempo agora para a rúbrica com o Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e o jornalista Paulo Rocha, na rúbrica O Passado do Presente. Neste programa Eclésia voltámos a encontrar-nos com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento antes de mais. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, Paulo, por estar neste programa. Parabéns pelo trabalho assumido agora de forma mais declarada e pública, não é? E que seja exatamente isso, para o bem de muitos. Para o bem de muitos. Isso de certeza que o é, como tem sido ao longo destes anos. E os nossos votos é que seja de facto um trabalho muito feliz. Temos estado a apresentar, e porque esse é o tema agora da nossa conversa, este percurso biográfico do Papa Francisco, de facto um programa que gravámos antecipadamente e neste ambiente franciscano. Franciscano, não é? Do o Seminário nome que da ele Luz. escolheu, sendo jesuíta, quis ser Francisco, aqui estamos ao pé de Francisco de Assis, e no Convento Franciscano de Lisboa, que estamos muito bem. E demonstrou. Neste dia, falaremos também daquela etapa da vida do Papa Francisco, que foi quando recebeu a nomeação para ser porque bispo. Às vezes as pessoas perguntam, não é? Como é que é isto de ser bispo e estas nomeações da Igreja. E elas acabam por acontecer, sobretudo para o próprio, de maneira muito surpreendente. E no caso dele, que vamos a ver. Até porque, como eu já disse, não é assim, tão vulgar como noutros institutos ou na vida secular um jesuíta ser escolhido para o episcopado. Há muitos casos, não é? Desde o princípio. Mas quando Santo Inácio começou a Companhia de Jesus, enfim, os cargos eclesiásticos, sobretudo, digamos assim, mais altos desse então chamado alto clero, eram cargos assim, um tanto principescos, portanto. Hoje não é nada assim, infelizmente que não é, mas no século XVI era, e por isso Santo Inácio até recomendava aos seus irmãos da companhia que não aceitassem esses cargos, porque tinham esse lugar proeminente na sociedade. A não ser em territórios de missão ultramarina, onde isso efetivamente representava um risco, e era um grande risco, não é? E por isso não era muito tradicional na companhia. Claro, os tempos hoje são outros e eu julgo que Santo Inácio, se fosse vivo, dadas as dificuldades inerentes ao episcopado hoje, até diria aos seus irmãos da companhia não recusem o episcopado, porque esse cargo é particularmente complexo nos tempos atuais. Mas enfim, portanto, isso causou alguma admiração. Fora da Europa não era assim tanto para admirar, mas nos ambientes mais europeus. Estamos na Argentina, mesmo assim. Mas é muito interessante ler como é que o próprio cardeal Bergoglio, na altura, conta as suas nomeações para o episcopado, porque o faz de uma maneira muito, muito sugestiva aí nessa interessantíssima entrevista. O Núncio Apostólico pediu-me que nos reuníssemos no aeroporto, enquanto o avião ia a Mendoza e voltava. Foi assim que conversámos ali, era o dia 13 de maio de 1992, pediu-me a opinião sobre temas sérios e quando o avião, depois de vir de Mendoza, estava prestes a descolar de regresso a Buenos Aires e estavam a avisar que as pessoas tinham de embarcar, ele informou-me. Uma última coisa. Foi nomeado Bispo Auxiliar de Buenos Aires e a designação é tornada pública no dia 20. Foi assim, simplesmente, que ele me disse. Ora, estão aí vários elementos que eu gostava aqui de realçar porque acho interessantes. E significativos. Em primeiro lugar, o papel dos núncios, não é? Os nossos telespectadores sabem que o Papa tem seus representantes nos diversos países e como são enviados, são núncios, que é o que a palavra núncio quer dizer. São enviados, são mensageiros do Papa nos diversos países e também nos diversos Estados, porque o catolicismo é uma realidade essencialmente religiosa, mas é também socialmente, portanto incorpora grupos de pessoas, instituições e por isso tem também uma relação
com os Estados a esse nível, e os núncios fazem isso mesmo. Uma das atribuições dos núncios é informarem o Papa, como cabeça do Colégio Episcopal, no que diz respeito a novos bispos que seja preciso nomear. E por isso os núncios vão recolhendo informações em cada país, nas igrejas onde estão, acerca de possíveis candidatos, pessoas a quem se deva pedir esse serviço episcopal. E assim também na Argentina. O nosso padre Bergoglio, na altura, era uma das pessoas com quem o núncio se aconselhava, porque já tinha um papel importante, significativo na Igreja Argentina, conhecia muita gente, conhecia muitos padres, muitos leigos, e portanto era uma das pessoas com quem o núncio se aconselhava em relação a novos nomes. E um dia diz-lhe, olha, eu vou em trânsito do aeroporto daqui para o aeroporto da Colado, depois regresso, o senhor encontra-me no aeroporto para conversarmos um bocadinho. E o padre Bergoglio pensou, olha, mais uma destas conversas que ele costuma ter comigo, para se informar concretamente, novos nomes possíveis, o que é que o senhor acha de fulano, de ciclano. E ia nesta atitude. E a conversa lá decorre, como era habitual, sobre assuntos de igreja, em que o núncio gostava de ouvir o padre Bergoglio. E já quando está o altifalante a chamar para embarcar, e portanto o núncio já se vai levantar para ir tomar o avião, volta-se assim para trás, e já agora quer dizer que o senhor vai ser nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e a nomeação vai ser daqui a dia. De chofre, completamente de chofre, e já como a passar, não é? Mas não passou nada. Parece que era um pormenor de... Assim, fé de inverno, não é? Sim. Ele depois diz que ficou atordoado, ele diz que ficou bloqueado, não é? Como nós ficamos quando algo completamente inesperado sobrevém, e nós ficamos, como se diz aí, e ele vai dizer na entrevista, bloqueado, não é? Depois lá desbloqueou e até hoje está desbloqueado, não é? Porque eu acho que destes acontecimentos assim tão derrompante, nós só a pouco e pouco é que vamos recuperando. Nós temos um caso paradigmático na vida da Igreja, que é o caso de São Paulo. Aquilo que lhe aconteceu na estrada de Damasco, depois termina toda a sua vida, mas naquela altura também o bloqueou, até assim ficou cego, pelo menos durante uns tempos, né? Até recuperar a vista e passar a ver as coisas de outra maneira. Portanto, são assim, estes acontecimentos deixam-nos assim, um pouco, repito, como ele, bloqueados. Mas há aí um outro aspecto que é também muito significativo, porque ele próprio, agora como Papa, lhe dá grande significado, que é isso ter acontecido no 13 de maio. E isto leva-nos a algo que está a ser muito recorrente na vida da Igreja, dá um século para cá, dá quase um século para cá, que é esta ligação Maria, da Mãe de Jesus, enfim, que nós os cristãos acreditamos e confessamos que já participa inteiramente da vida ressuscitada de Jesus Cristo. Celebramos isso todos os anos, a 15 de agosto, na Assunção de Nossa Senhora. O lugar que Maria, com Cristo, mantém na vida da Igreja. Não é? Esta sua proximidade, junto mesmo dos discípulos, dos apóstolos, como nos é apresentada no livro dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Maria no meio dos apóstolos e dos discípulos em Jerusalém. Este lugar. E ao longo do século XX, podíamos ir um pouco mais atrás, podíamos ir até Lourdes e a meados do século XIX, mas sobretudo a partir de Fátima e de 1917, Maria tem tido na vida da Igreja e concretamente na vida dos Papas. Por exemplo, o Papa Pio XII, que foi Papa a partir de 1939, mas sempre deu muito relevo ao facto de ter sido ordenado bispo no dia 13 de maio de 1917. Exatamente na altura da primeira aparição. O Papa Pio XII deu sempre muito relevo a isso. Na sua vivência e também no que dizia. Não? De João Paulo II nem se fala, não é? O facto de ele ter sobrevivido àquele atentado, que era mortal, no dia 13 de maio, não é? Quando a Aliaca disparou, o próprio Aliaca, quando o Papa João Paulo II depois o foi visitar na prisão em Roma, disse: o senhor devia ter morrido, eu nunca falho. Nunca falho. De tal maneira que quando João Paulo II se deu conta disso e já na recuperação se foi inteirar da documentação de Fátima, levaram, enfim, tudo que lá estava no arquivo do Vaticano, ele a partir daí teve-se sempre como miraculado. A certa altura ele estava com os bispos sul-americanos que lhe deram os parabéns, porque era um dia do seu aniversário, e ele disse: não, tantos anos de Papa e os outros já são de milagre. Porque eu devia ter morrido, não é?
mas foi aquela mão que desviou a bala, dizia ele. Portanto, e agora o Papa Francisco, quando no conclave que o elegeu, cumprimentou o nosso então Cardeal Patriarca de Lisboa e hoje Patriarca Emérito, que eu saúdo muito vivamente, muito cordialmente e muito gratamente, quando me encontrou disse logo, olha, eu quero consagrar-me e consagra-me a Nossa Senhora de Fátima. Com certeza que há aí uma alusão ao facto de ter sido também num 13 de maio que assim sofre o anúncio lá, o senhor vai ser bispo. E é muito interessante, tanto quanto nós podemos interpretar, mas quando os sinais são muitos e vão todos no mesmo sentido, muita coisa querem dizer. Muita coisa e que no caso querem dizer... No caso, este lugar mariano e marial, portanto, também de Jesus nos acontecimentos eclesiais e pela Igreja no mundo e, concretamente, no que ao papado se refere. Sr. Manuel, tenho que lhe perguntar alguma semelhança entre esta notícia da nomeação do Cardeal Bergoglio para bispo e a sua nomeação para Patriarca de Lisboa? É interessante que o Lúcio também me tenha dito isso em Fátima, na véspera do 13 de maio. Também nessa circunstância. Não foi no aeroporto? Mas sem comparação, não é? Trata-se do pobre bispo. Não se trata de uma figura como este que eu evoquei. Agora, Maria não. Maria, a Mãe de Jesus, essa é importante para nós todos e o seu papel na vida da Igreja e, portanto, também na vida apostólica é essencial, porque está assim apresentado no Novo Testamento, na intenção dos evangelistas e em vários passos desse mesmo Novo Testamento, e depois, ao longo dos séculos, tem sido assim também reconhecido e celebrado, e muito bem. Sr. Manuel, agradeço ter estado uma vez mais aqui neste programa, onde voltamos de hoje a 8 dias para concluir este percurso biográfico que temos estado a fazer do Papa Francisco, contando sempre com a presença de Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.